Boa tarde, Bahia. Tá no ar o seu programa de rádio, na TV e no YouTube. Seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui à nossa programação. Ontem não estava aqui na correria do aniversário da rádio, que amanhã a gente completa 18 aninhos, a maioridade, a Band News FM Salvador. Já já a gente vai falar muito disso. Léo Souza tocou o barquinho muito bem, viu, Léo? Parabéns. Oh, obrigado, Laura. Obrigado. E hoje estou aqui dividindo com você. Sim. Você de volta para quem estava com saudade. Lorena está aqui de volta. A gente toca o barco juntos hoje. Isso aí. Já que eu já falei um pouquinho do aniversário da rádio, amanhã no MAN, uma grande festa com os apresentadores nacionais da casa, Sheila Magalhães, Carla Bigato e Luiz Megali, a partir das 7 da manhã do MAN, Museu de Arte Moderna da Bahia, na Avenida Contorno. Espero que o tempo ajude, viu, São Pedro? Queremos aquele solzão lindo de Salvador para celebrar o aniversário da nossa capital. E ao longo da programação, principalmente na rádio, a gente vem acompanhando alguns depoimentos de pessoas importantes na nossa trajetória. A gente vai ouvir agora a da Maria Rita Lopes Ponte, sobrinha de Santa Dulce dos Pobres e que está à frente das obras sociais Irmã Dulce. Vamos ver, então. Olá, amigos da Band News. É com muita alegria que eu venho aqui para desejar toda a felicidade, alegrias e muito sucesso para a Band News no seu aniversário de 18 anos. Em nome de Santa Dulce, que vocês continuem divulgando as notícias que ajudam o seu legado a se manter vivo. Que ela abençoe a toda a equipe da Band, as famílias e a todos os ouvintes. Muito obrigada. Importante, né? A bênção de nossa Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, que é baiana. Nossa bênção aí para abençoar ainda mais nossa caminhada, Mais já que 18. temos muito mais, muito mais. Então, mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes, já que esse é um programa de rádio na TV e no YouTube. Estamos aqui diariamente na TV Band, na rádio e no YouTube. Então, amanhã, o encontro marcado. Você que acompanha a TV, ouve menos a rádio, está convidado também, viu? Para aparecer lá no MAN a partir das 7 da manhã. Mas vamos lá, Léo Souza, nosso entrevistado já está aqui com a gente, muita coisa para a gente conversar, viu? Com certeza. A gente recebe aqui Hermano Guanais Queiroz, superintendente do IPHAN na Bahia. Primeiro, Hermano, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, para a gente informar a nossa audiência e nosso público telespectador também. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui na Band News, nesse contexto de aniversário, de festa, para celebrar a Band News, que também é um patrimônio para o povo baiano, né? Então, para nós é uma satisfação enorme poder hoje participar desse programa e a nossa disponibilidade de continuarmos juntos aí, bem informando nosso estado sobre a riqueza que a Bahia é em termos de cultura e de patrimônio. Verdade. O IPHAN, gente, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vamos falar um pouquinho das atribuições. Às vezes é um órgão, a gente estava até falando antes de começar, que é um órgão distante das pessoas, poucas pessoas sabem como é que o IPHAN atua. Queria que você falasse um pouquinho disso, Hermano, para que as pessoas entenderem qual o trabalho que o IPHAN faz. A gente tem muito patrimônio, tem muita cultura, mas como é que isso se condensa aí no trabalho de vocês? Então, Lorena, você começou a pergunta com a resposta facilitando a minha vida. Em realidade, o IPHAN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, criada em 1937. Né? E por que o IPHAN é visto ainda como algo distante das pessoas? Porque o IPHAN foi criado justamente para a proteção do patrimônio cultural, né? Patrimônio que anteriormente, a este momento mais contemporâneo, era chamado de patrimônio histórico e artístico. Por quê? Porque patrimônio eram aqueles bens móveis ou imóveis, ou seja, as coisas, não as pessoas. Não eram, o patrimônio estava povoado de coisas, móveis e imóveis que eram vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil e que tinham excepcional valor histórico e artístico. O que é que eu quero dizer? Que quando o IPHAN é criado, em 1937, a ideia que norteou a criação do IPHAN era a preservação de conjuntos urbanos,
de sítios históricos, de monumentos muito ligados à ideia do período colonizador, né, o que o período colonizador trouxe de herança, que são esses casarões nestas cidades como Salvador, Pelourinho, como cidades históricas no Brasil, né, cidades mineiras, cidades baianas, que depois também foram reconhecidas, mas não no início do IPHAN. Ou seja, preservar conjuntos históricos e também monumentos ligados à arquitetura militar, né, fortes. A gente tem muitas fortificações ligadas a essas narrativas muito ainda eurocêntricas, digamos que de patrimônio, e concentrado nas coisas físicas. Por isso que eu digo que sua pergunta é muito inteligente quando ela aponta esse distanciamento das pessoas. Por quê? Porque a relação durante muitos anos do IPHAN era a relação com as coisas, com imóveis, ou então com móveis, acervos, coleções, esculturas, imagens, ou seja, esse conjunto de bens que estavam aí, que eram representativos da cultura de um povo e que são tão representativos e tão especiais que você escolhe como objeto de preservação e passa, então, a preservar. A gente vai ver na nossa conversa que demorou quase 60 a 70 anos para que o humano, a porção humana do patrimônio pudesse também ser vista como patrimônio. Que é quando a gente já traz aí a perspectiva do chamado imaterial, que são celebrações, formas de expressão, né, que já estavam previstas no anteprojeto de criação do IPHAN, que Mário de Andrade foi que concebeu, o poeta Mário de Andrade, literato, que dirigia o Departamento de Cultura de São Paulo e que assume a missão de pensar nesse decreto, e naquele momento ele já entendia as manifestações da cultura popular e do folclore também como patrimônio. Mas esses bens e essas expressões estavam muito ligadas a grupos minoritários, quer dizer, geralmente grupos indígenas, africanos, afro-brasileiros, e que, portanto, não se constituíam no objeto de interesse do Estado em criar a identidade nacional a partir dessas perspectivas. Então, é uma escolha patrimônio. E, naquele momento, as escolhas iniciais foram essas. Escolher esses bens, né, vinculados a essas memórias para a gente preservar. Então, o IPHAN é criado a partir disso, do instrumento do tombamento, né, que é um instrumento que já tem quase 90 anos, nasce junto com o IPHAN, e que obriga o proprietário daquele bem tombado a conservar. E há, na verdade, qualquer projeto de intervenção naquele bem, porque há uma ideia de que o tombamento é um quase congelamento da coisa protegida, porque você não pode mudar, você não pode tocar, mas isso é um grande equívoco. Todo o patrimônio é dinâmico, ele muda, sobretudo o patrimônio das cidades, mas existe ali um núcleo central baseado na história, na memória, que nos cabe controlar o processo de intervenção para que ele seja qualificado. Então, o patrimônio pode passar por transformações, sim, mas a gente precisa ser previamente consultado para aprovar, orientar, criar diretrizes na intervenção. Para quê? Para que a gente tenha esses conjuntos, esses elementos físicos que nos contam histórias, que nos trazem memórias do passado, para que elas sejam conservadas de forma devida. Então, o IPHAN começa trabalhando a partir dessa perspectiva, né? Muito centrada no patrimônio material, muito centrada na questão da preservação de memórias que estavam relacionadas a este tipo de narrativa. E aí, com o tempo, a gente vai conversar que vocês vão ver que a gente caminha para um momento diferente e quais razões nós chegamos nesse ponto. Mas é isso, o IPHAN é essa autarquia que está aí, tão desconhecida, mesmo tendo quase 90 anos, porque essa relação foi muito centrada entre coisa e Estado. Vamos entrar nesse ponto aí que você trouxe. A gente está conversando com o Hermano Gonais, superintendente do IPHAN aqui na Bahia. Hermano, eu queria explorar isso que você trouxe agora há pouco. Como é o processo para algo se tornar patrimônio histórico? Aquilo que você citou, que a gente ouve falar, é patrimônio imaterial, esse processo de tombamento, a Festa da Boa Morte. Eu lembrei aqui ontem, aqui no Boa Tarde Bahia, na parte da rádio, por exemplo, a gente falou que colocou em pauta o movimento de cafezinhos. Cafezinhos que esse pessoal quer que os cafezinhos de Salvador, aqueles carrinhos de café, chamados cafezinhos, que às vezes são os mini trios, né? Tem muito aqui, a gente quer tombar para que isso se torne patrimônio imaterial histórico aqui do Estado. Qual é o processo? Como é que isso acontece? Então, os instrumentos que nós temos hoje de patrimonialização, nós temos diversos, mas eu vou focar aqui, digamos que nos dois maiores instrumentos. Maiores por quê? Porque eles são os mais acessados. Nós temos o tombamento,
que tem quase 90 anos, para os bens materiais. Ou seja, quando eu falo de algo que é físico, desde um imóvel a um conjunto urbano inteiro, desde uma imagem, desde uma peça sacra, eu estou falando de bens que são passíveis de tombamento. Por quê? Porque é um ato de proteção, é um ato de restrição parcial ao direito de propriedade. Eu digo para o proprietário que continua sendo proprietário que agora aquele bem está limitado a um regime diferenciado. É a relação que eu disse com a coisa. Quando nós falamos de patrimônio imaterial, eu descarto o nome tombamento. Então, nenhum bem imaterial será tombado. Ele será registrado. Existe um instituto jurídico próprio para essa dimensão do patrimônio, que é a dimensão humana, chamada registro. Então, nenhum bem imaterial vai ser tombado, ele vai ser registrado. Por que ele não vai ser tombado? Porque a ideia de tombamento é muito ainda concentrada na ideia de quase imutabilidade da coisa tombada, ou mesmo de sujeição dessa coisa tombada a um regime de proteção e de tutela. Eu posso, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu posso, para você, morador da casa número 2, lá do Pelourinho, dizer que sua casa não pode ser pintada de verde periquito, mas que tem que ser em tons pastéis. Porque esta sim mantém a linguagem do bem, ligada à ideia de autenticidade, de originalidade, de um passado que não existe, mas que a gente quer manter. Como escolha, preservar. O imaterial, eu não posso multar uma sambadora do Recôncavo Baiano porque ela não quer sambar hoje. Ou mesmo porque a saia que ela usou no dia do registro tinha 4 babados e hoje só tem 2 babados. Por quê? Porque o suporte de memória dos bens imateriais não são as coisas, são as pessoas, são os seres humanos. Então, eu não posso tombar um bem imaterial porque eu não posso fazer com que ele se sujeite a regras do Estado, a interferência no Estado na sua dinâmica, obrigando-a a sambar, obrigando-a a confeccionar uma panela de barro, obrigando-a a dançar. Então se criou um regime jurídico próprio, que é o do registro, onde eu vou fazer o quê? Eu vou reconhecer o valor de um bem imaterial quando os detentores desse patrimônio, assim são chamadas as pessoas que são o patrimônio vivo, detentores, porque elas detêm o conhecimento, a habilidade, a técnica, o saber tradicional, e o seu corpo é o vetor de transmissão e de corporificação, digamos assim, daquele patrimônio que está, de algum modo, muito centrado na nossa mente. Nossa mente é o repositório. Então, muitas vezes, quando se pergunta até o que é o patrimônio imaterial, muitos dizem que é aquele patrimônio que você não toca, mas que toca você. Né? Porque justamente... Né? Porque não cabe, então, por isso que são 2 instrumentos. E aí, indo para a pergunta central deste momento, é preciso dizer o quê? Todo bem material, bem físico, ele foi tratado durante esses anos a partir da perspectiva do Estado. Como? Você pede o tombamento de um conjunto urbano, de uma casa, e o Estado, usando do seu poder e usando da sua capacidade técnica, faz uma pesquisa bibliográfica documental, elabora um parecer, né, dizendo que aquilo tem valor para ser patrimônio nacional, porque é importante dizer isso, tem um patrimônio na esfera nacional, que é quando o IPHAN reconhece, o estadual, quando o órgão estadual de patrimônio, e o municipal. A Constituição diz que os 3 entes têm competência para legislar e proteger o seu patrimônio. Por isso que tem bens tombados pelo IPAC, pelo IPHAN, pela Fundação Gregório de Matos, né? Então, um processo de tombamento, ele pode ser conduzido, embora não deva ser, e já caminhamos para um outro momento, por técnicos do Estado, que apresentam um parecer, aí você é notificado e sabe que a partir daquele momento você tem que consultar o IPAC, o IPHAN, a Fundação Gregório de Matos, o órgão de patrimônio, para um projeto arquitetônico que você quer implementar de restauro, seja da adaptação. Quando é no imaterial, que é o registro, isso não é possível. Não é possível que o processo seja tratado dessa forma. Por quê? Porque se eu estou diante de um patrimônio vivo, eu tenho que patrimonializar a partir da visão de patrimônio, não que o especialista tem, mas que aquelas pessoas que são aquele patrimônio, como elas se identificam, como elas são intérpretes e sujeitos ativos do seu patrimônio. Então eu tenho que ir ao capoeirista, ou à sambadeira, ou mesmo à devota, né, do cortejo do Bonfim, e a partir da visão que ela tem sobre aquele patrimônio, eu criar uma narrativa sobre ele.
Eu, embora tenha conhecimento técnico, né, e possa acessar a bibliografia produzida sobre a lavagem do Bonfim, documentos existentes, isso são elementos que fazem parte do processo, mas eu não posso esgotar ali. Por quê? Porque eu tenho pessoas que estão vivas e praticando aquela devoção, ou mesmo aquele ofício tradicional, e eu não vou conseguir atuar na sua preservação, porque, se não for assim, dialogando, mobilizando essa base social, esses detentores, porque eu não vou poder impor a eles nada. Então, eles apresentam a nós o desejo de serem reconhecidos como patrimônio, e aí nós fazemos uma pesquisa de anos e anos com eles, para construirmos um dossiê de registro e podermos dizer claramente o que nós vamos poder fazer para a salvaguarda desse bem cultural. Porque eles dizem, olha, nós estamos aqui hoje preocupados com uma questão, que foi o caso do samba de roda. Nós temos a viola machete, que é a viola base do samba de roda. Só existem 3 violas hoje, 2 estão quebradas e uma funcionando. Ok, mas o problema maior, o único mestre vivo que sabe consertar e tocar essa viola, ele tem 80 anos. Ou seja, se nós não fizermos uma oficina de transmissão de saber com jovens ou adultos que se interessem ou crianças naquele ofício e ele não imediatamente transmitir, o bem perece. Porque diferente do bem físico que permanece, a não ser que você passe por cima, o imaterial é o ser humano. E que se eu morrer, eu levo comigo o meu saber, se eu não transmitir. Então, tudo isso no processo de construção do que é esse patrimônio imaterial, tudo isso é levantado através de um processo etnográfico, cuja centralidade são as pessoas que fazem e que são esse patrimônio vivo. Então, elas nos dizem o que preservar, como preservar. É essa perspectiva que o imaterial traz. E no material, isso já caminha também para esse momento, onde nós não apenas tombamos emergencialmente algo porque alguém quer destruir e a gente tem que usar do poder de polícia para notificar e etc. A gente já tenta hoje também pegar esses princípios da política de salvaguarda do imaterial e transpor para o campo do patrimônio urbano ou do patrimônio material, tentando, no tombamento de um conjunto, ouvir os moradores, ouvir o proprietário, tentar envolvê-los numa atmosfera onde eles tenham consciência do valor do bem e que não seja apenas uma relação de imposição, né, da adoção de medidas mais drásticas usando o poder de polícia. Né, que a gente parte da ideia de que patrimônio tem que ser algo construído e a sua gestão passa em primeiro plano, pela conscientização do seu proprietário, né, do próprio detentor sobre a sua preservação. Verdade. Uma aula aqui com o Hermano Guanais e Queiroz, superintendente do IFAM na Bahia, ele que é advogado, especialista em Direito pela Escola de Magistrados da Bahia, mestre em Preservação do Patrimônio Cultural, dando uma aula aqui, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas sobre a questão do nosso patrimônio. É nosso, viu, gente? Nosso patrimônio que está sendo administrado pelo IFAM no momento. Bom, Hermano, você falou de uma coisa aí, passar por cima, essa expressão. Quando você falou isso, me lembrou de uma cena muito triste que a gente viveu no dia 8 de janeiro, lá naquele ataque à nossa democracia, inclusive a obras de arte que são patrimônio nacional. Eu sei que eu queria saber como é que está, puxando esse gancho, né, a relação com o Ministério da Cultura, que se envolveu nisso. O IFAM está envolvido diretamente nisso, com a própria ministra, que é a Margarete Menezes, baiana. Eu queria saber a relação com a ministra, imagino que seja muito positiva, e como isso tem impactado também o nosso estado, e não sei se daria para você dar um parâmetro de como é que está a situação em relação a essas obras lá de Brasília. Não sei se vocês recebem isso, ou tiveram alguma conversa, uma reunião com todos os... Porque eu sei que foi uma convocação de pessoas restauradores, né, de todo o país, para tentar trazer de volta, resgatar isso que foi perdido, não é? Então, Lorena, em realidade, como é uma ação que aconteceu no Distrito Federal, a competência para tratar dessa questão é da Superintendência do IFAM em Brasília. Mas por conta da dimensão, né, social, política e o impacto que houve ao patrimônio com relação a esse tema, a própria presidência do IFAM, que também é na capital federal, acabou assumindo também a frente desse trabalho. À época eu não estava ainda como superintendente, porque isso foi em janeiro, mas eu acompanhei, de certo modo, né, o trabalho, a preocupação do IFAM, porque, em realidade, todos esses ataques, né, isso historicamente comprovado, para você ver o que é a força do patrimônio, né? Quando se quer afetar a dignidade de um povo,
quando se quer ofender a história de um povo, se busca primeiro destruir um elemento cultural que tem importância e valor para nós, né? Verdade. Se a gente pensar que todas as guerras e conflitos, eles partem da identificação de quais bens, de fato, podem atingir, né, o espírito, né, cidadão e patriótico do povo, eles escolhem isso. O primeiro alvo deles é, de fato, o que representa para nós algo de maior importância. Então, esse movimento, todo esse movimento que existiu, ele seguiu essa mesma linha, né? Brasília é uma cidade tombada. O projeto de Brasília é tombado. É um projeto de nação, é um projeto que tem um especial valor porque é um patrimônio moderno, ou seja, é um bem que desafia até nós próprios do patrimônio entendermos como que, de fato, se a gente pensa em antiguidade ou temporalidade, historicidade, como é que Brasília, tão nova, já é patrimonializada, não é? Então, ela é uma aula para nós entendermos também que a própria concepção, porque o que está tombado é o projeto, né? Que é de Lúcio Costa, que era um dos dirigentes do IPHAN quando o IPHAN surgiu em 1937. Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade era o presidente e Lúcio Costa e o próprio Carlos Drummond de Andrade eram servidores do IPHAN. Dr. Rodrigo era cercado desses intelectuais, ele também era advogado, né, presidindo o IPHAN, mas Lúcio Costa no campo da arquitetura e Drummond era chefe de gabinete do IPHAN. Então, Brasília está muito ligada a essa memória, também a próprio compromisso que o IPHAN tem em preservar essa memória dos modernistas, que é o grupo que se articulou para criar o IPHAN na década de 20, na Semana de Arte Moderna. O IPHAN é fruto desse olhar. Então, Brasília, o IPHAN acompanhou detidamente, né, todas as questões relacionadas aos danos. O IPHAN acompanhou, o IPHAN inventariou os bens que foram atingidos, tanto do ponto de vista do patrimônio edificado, né, a sede dos poderes, como aqueles bens móveis, estátuas, relógios, né, todo aquele acervo cultural, quadros que foram impactados para justamente saber o que poderia ser, de fato, restaurado, né, mensurar esse tipo de dano, porque todo esse dano ao patrimônio ele tem consequência. Se vocês forem analisar, o próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, um dos crimes que estão lá tipificados e que impacta na pena, né, das pessoas que participaram desse ato golpista é justamente o dano ao patrimônio tombado. Verdade. Né? E isso tudo dependeu de quê? Dependeu de uma atuação sistemática do IPHAN, que, à época, a ministra Margarete, assim que soube de todo o problema ocorrido, ela chamou, à época, o presidente do IPHAN e imediatamente foram adotadas diversas tratativas, né? Inclusive o presidente não tinha sido nem nomeado à época ainda, foi logo em seguida. O IPHAN ainda estava sem presidência, mas os técnicos do IPHAN e a diretoria que estava no momento se articulou a partir dos técnicos e, de fato, já começaram um trabalho sistemático para dimensionar o tamanho do problema e do prejuízo que causou à nação brasileira. Para além do prejuízo todo, né, moral, né, de algum modo que existiu a democracia como bem maior, de fato, ao nosso patrimônio que representa a nossa história e a nossa identidade. Hermano, nosso papo já está chegando ao fim aqui, o Boa Tarde Bahia, aqui na nossa parte da televisão, mas queria que você trouxesse um pouquinho mais aqui para a Bahia, falasse dos desafios, falasse um pouquinho sobre a atuação aqui na Bahia. Quais são os principais patrimônios que são preservados e têm a atenção do IPHAN aqui no nosso estado? Então, se nós começarmos do patrimônio edificado, né, o patrimônio construído, nós temos o grande desafio que é o Centro Histórico de Salvador, né, que é uma área que tem mais de 3.200 imóveis. E aí o bom é que agora nós estamos concluindo uma etapa importante de um trabalho que é sonhado por todos nós, que é normatizar o centro histórico, ou seja, se tombou, né, existe o processo de tombamento, os valores que foram consagrados, mas não há uma normativa clara sobre o que pode e o que não se pode fazer. Então o IPHAN já há 4 anos transferiu um recurso para a Universidade Federal da Bahia, para a Faculdade de Arquitetura, e junto com o IPHAN e UFBA, com o município de Salvador, com o Estado, discutiram esses anos todos. E, enfim, fizemos um trabalho robusto, onde hoje nós vamos normatizar imóvel por imóvel. Cada imóvel já vai ter clareza do que pode ou não pode ser feito. Isso facilita o trabalho de fiscalização, que é muito complexo, porque nós não temos, às vezes, o nome do proprietário, nós não sabemos a quem dirigir por questões fundiárias outras. Então, é um complexo, né? É um complexo, na verdade,
edificado, que nos toma muito tempo, com um corpo diminuto de servidores para dar conta desse universo. Nós temos outras áreas da cidade de Salvador que são tombadas. Nós temos conjuntos urbanos no interior, como Mucugê, Igatu, Lençóis, conjuntos paisagísticos como o Morro do Painácio, em Palmeiras. Nós temos cidade, né? minha cidade, exatamente, que tem esse único bem tombado federalmente, que é o conjunto paisagístico do Morro do Painácio. Né? Temos Lençóis com escritório técnico, o IFAM tem representações no interior. Então, em Lençóis tem um escritório técnico, em Rio de Contas, que é uma cidade belíssima também, que nós vamos, inclusive, no próximo mês, fazer um seminário de patrimônio lá, que é os 300 anos de história de Rio de Contas, é a cidade-mãe da Chapada. O distrito de Igatu, em Andaraí, em Porto Seguro nós temos escritório e também em Cachoeira. Então nós temos esses conjuntos urbanos, temos vários bens móveis e imóveis integrados tombados e temos também os bens imateriais. Né? Temos o samba de roda do Recôncavo Baiano, temos o bembé do mercado em Santa Amaro da Purificação, a capoeira, que é Caruru o ofício também, de né? mestre. Não. Não é? Em realidade, o IFAM não trabalha com a patrimonialização de comidas. A gente trabalha, o imaterial lida com conhecimento, habilidade, não com coisa. A gente tem que pensar que o caruru e que o acarajé, ele é resultado de uma produção tradicional, que é o ofício de baiana. É, a baiana, Então, sim. o que a gente registrou foi o ofício de baiana de acarajé. Não o acarajé, porque o acarajé a gente come e acaba. Então, a perspectiva é o quê? Valorizar o ofício, para que ele sim seja mantido. Nós temos as matrizes tradicionais do forró, que contempla a Bahia, o repente, a literatura de cordel. Nós vamos fazer, inclusive, o primeiro encontro de cordelistas da Bahia, em Lençóis, e uma série de outros bens, inclusive patrimônio arqueológico. Agradecer a você, Hermano, pela participação. Inclusive, a gente trouxe o Hermano e eu descobri que eu tenho um primo, assessor do IFAM, Caio Cruz. Então, obrigada, viu, Hermano, pela participação no Boa Tarde Bahia. A primeira de muitas. Com certeza. Vamos deixar assim? Nós estamos à disposição e é nosso total interesse poder informar e nos aproximar mais da sociedade baiana. O tempo é curtinho, passou rápido, desculpa até lhe interromper, Hermano. A gente vai se despedindo do Boa Tarde Bahia na tela da TV. Amanhã tem programação especial aqui. Léo Souza vai tocar o barquinho. Eu vou estar lá no MAN acompanhando o aniversário da Rádio Band News FM. Você que está ouvindo a gente na rádio vai seguir com o Léo Souza. Vamos para o intervalo. Na sequência, Léo vai tocar o barquinho. E a gente se encontra por aqui. Agora eu lá no MAN amanhã, viu, Léo? Um beijo para você. Beijo, Lore. E você continua me acompanhando aqui, acompanhando Boa Tarde Bahia aqui na minha companhia no YouTube. Na verdade, na Band News FM Salvador, na nossa sintonia.